Olá! A inteligência artificial vai mudar radicalmente a vida das pessoas em todo o mundo. Trabalho, política, privacidade, liberdade e direitos humanos. Tudo será impactado. Como as leis podem contribuir para minimizar prejuízos e garantir melhorias que os avanços dessa nova realidade podem trazer? Eu entrevisto agora o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, e o professor especialista em proteção de dados pessoais, Bruno Bione, da Data Privacy Brasil. Senador, muito obrigado pela presença. Bruno, também muito obrigado por ter vindo de São Paulo conceder essa entrevista para a gente. Obrigado pelo convite. Sempre aqui, disposto. Bom, então vamos lá. Senador, o senhor é autor de 2 projetos de lei que tratam da inteligência artificial. Um que institui a Política Nacional de Inteligência Artificial, projeto 5691, e o 5051, que estabelece princípios para o uso da inteligência artificial. Quais as diferenças entre essas 2 leis e, de forma geral, quais são os objetivos, o que o motivou a apresentar essas propostas? Um complementa o outro. Primeiro, dá início a algo que não tinha no Brasil legislativo, que seria trazer para a área da legislação o que já existe há 50 anos, e querendo ou não, nós estamos atrasados. Nós não podemos ficar aí à mercê de uma nova colonização agora tecnológica de outros países ou de outras formas de intervenção dentro do nosso país, num setor importantíssimo, que é a parte de informática, que muitas vezes não, é desprezada. É desprezada com falta de recurso, é um fundo que não é utilizado, é o conhecimento que muitas vezes está sendo não tão democrático para as pessoas. Então, o intuito dos projetos, além de criar, de ser o pioneiro, de trazer à tona toda essa discussão entre que pessoas se interessem, que pessoas possam contribuir, que entes públicos e privados possam se unir para poder desenvolver o que é melhor para a população e ela, sim, participar para ela saber o que está acontecendo. Existem muitas dúvidas, as pessoas ainda não conceituam o que é inteligência artificial, as pessoas ainda acham que vai ser igual à guerra do exterminador do futuro, as pessoas pensam dessa forma, que não é. Já tem estudos, já é comprovado que com a inteligência artificial podemos melhorar muito o que a gente já vê no setor privado. Serviços públicos, a economia, a produtividade, o aumento de lucros que o nosso país pode ter e excedendo muitas vezes erros que humanos, por repetição, de alguma forma possa acontecer. Os princípios, o projeto que trata dos princípios é o respeito, é a ética, é não ter e não permitir que aconteçam falhas discriminatórias, preconceituosas, de gênero, que não possa ser que uma empresa detenha esse tipo de conteúdo tecnológico e utilize de uma má forma para a população, é ter os cuidados. Então, como o próprio projeto diz, são os princípios, isso é o início, uma política nacional que trata sobre isso. E agora o nosso trabalho é lapidar, junto com os especialistas, junto com a população, junto com todos, que isso é interessante. Quando lançamos esse projeto, a população, doutores, mestres, todos que tinham participação voluntariamente começaram a participar, começaram a dar sugestões, criticar o projeto também. Gente, é o primeiro. Atrai a sociedade, né? Atrai. Porque impacta todo mundo, né? E é um assunto que atrai principalmente os jovens. Jovens esses como está aqui do meu lado. Jovens esses que nasceram na tecnologia e a gente não tem mais como retroceder. Não tem mais como parar. Agora é caminhar para frente. Eu posso dar inúmeros exemplos do uso da inteligência artificial hoje na sociedade, que as pessoas nem percebem. Ela está no meio da gente, está entre a gente, serve a população. E essa casa ficou tanto tempo junto com a outra sem poder analisar, sem poder ver, sem dar o start inicial sobre essa discussão. E ter essa discussão sobre esses princípios, ter essa discussão sobre esse plano nacional, é trazer também algumas regras. Não que impeça o desenvolvimento, não que impeça o exercício, não que impeça, pelo contrário. Que a gente tem que ter os cuidados, a garantia que vai ser muito bem utilizado para toda a população. E estimular o avanço da inteligência artificial no país também, que isso está no plano, né? No plano nacional, principalmente. Política nacional. E isso está entre os planos. Como tudo que eu já falei, eu estou dando um resumo geral. Quem tiver esse interesse, os projetos estão no site do Senado, acesso a todos.
Quem quiser, está no site pessoal do Capitão Stevenson também, colocar lá a sua sugestão, a sua emenda. O relatório hoje está com o senador Rogério Carvalho, entendeu? Favorável também a inteligência artificial. Teremos muitas audiências. Não é um assunto fácil de se resolver. Existe a inteligência artificial no hospital, na área médica. Quem decide? É a máquina sozinha ou é o humano? Quem é que vai fazer essa separação se a gente for para o campo hoje da medicina? Quem faz a separação no campo da justiça? E a inclusão da inteligência artificial na área militar? Sim, a questão da segurança também, da segurança, facial. dentro da segurança pública, entendeu? Então, se a gente for parar para analisar que ela facilita a nossa vida, mas se nós não tivermos um cuidado, se não tivermos esse trabalho, que vai ser árduo, para que a gente possa criar uma legislação que não impeça o desenvolvimento, a proliferação desse conhecimento, mas que tenha também alguns limites, Claro. que é justamente a dignidade humana, que é o respeito, que é a transparência, que é tudo isso que está colocado nesse projeto, que as pessoas hoje têm acesso. A política tem que ser assim, a pessoa tem que ter essa vontade, essa curiosidade de querer participar, porque logo, logo sai do papel e vai para a vida das pessoas. Assim foi também a lei a Lei Geral de Proteção de Dados, desculpe, que você participou, né, Bruno, de audiências públicas, houve toda uma discussão que envolvendo a sociedade civil também um processo bastante democrático. A partir dessa experiência que você tem, além do seu conhecimento no assunto, como você enxerga essa iniciativa de lei aqui apresentada pelo senador? Acho que o primeiro ponto, e é uma premissa que a gente tem que ter claro, é que regulação, projetos de lei, não são um obstáculo à inovação. Pelo contrário, é desenvolver com responsabilidade, ter um desenvolvimento econômico com padrões éticos e assim por diante. Muitas vezes a gente pensa que regulação é sempre um entrave. Não, pelo contrário, estimula inovação, e esse é o meu primeiro ponto. E esse foi uma das grandes narrativas pela qual esse projeto de lei, que agora é a Lei 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, foi primordial para a gente poder fazer esse diálogo com os parlamentares, a própria sociedade, fazer esse tipo de articulação. E uma coisa que eu acho que aconteceu muito valioso ao longo dessa tramitação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é uma coisa que pode se repetir agora com esses projetos relacionados à inteligência artificial, é a gente ter uma discussão que a gente chama de multissetorial. E o que eu quero dizer com isso? É ter, por exemplo, terceiro setor, ONGs, academia, setor privado e principalmente governo também, para todo mundo poder ser ouvido e poder também contribuir com esse novo pedaço de lei, com essas regras do jogo. Acho que a partir disso a gente consegue ter um produto final muito bom. Algo que a gente já tem que destacar, e parabéns pelo pioneirismo, senador, com esses dois projetos de lei, é também a tecnicidade de como que a gente vai projetar essas regras do jogo. Por exemplo, uma coisa que é muito importante quando a gente está falando de inteligência artificial é que ela já está acontecendo. Hoje, quando você vai pedir o seu crédito no banco, não é mais o seu gerente que vai analisar o seu histórico, é um sistema de inteligência artificial. Hoje, quando você recebe uma recomendação no seu Instagram, uma publicidade que você vê ali na sua timeline, é um sistema de inteligência artificial. Quando você vê aquela publicidade ou aquele possível cupom de desconto, é inteligência artificial. Então, isso já está acontecendo. A gente precisa ter também a clareza disso. A gente também não pode demorar muito para, de certa maneira, estabelecer essas regras do jogo. Acho que esse é um ponto super importante. E aí, quando a gente está falando, então, de uma tecnologia que atravessa todos os setores da economia, saúde, financeiro, publicidade e assim por diante, a gente tem que pensar numa lei que seja neutra em termos tecnológicos. O que eu quero dizer? A gente tem que pensar como que a tecnologia funciona, mas eu não vou indicar que é essa tecnologia, porque ela pode mudar daqui 5 anos, ou 2 dias, ou 3 dias. E por isso uma lei principiológica, e aí é a clareza do projeto de lei que fala de princípios para a inteligência artificial, é um bom calibre para a gente poder começar essa discussão. Se eventualmente a gente pode burilar, detalhar alguma coisa, isso vai vir com o debate legislativo que vai acontecer no Senado e futuramente na Câmara dos Deputados. É mesmo porque a inteligência artificial, todo esse universo tecnológico, evolui muito rápido. E se você tiver uma lei muito detalhada, se ela trabalhar muito em cima dos detalhes, se perde muito rapidamente, aí a legislação ela não tem como acontecer no mesmo passo que os avanços tecnológicos. Exatamente, como foi dito,
Ela não pode estar ali totalmente fechada em uma delimitação que não permita avanços. Se a gente for olhar para... O senhor falou no aplicativo hoje, no celular. Aplicativo que até um certo tempo atrás, ninguém imaginaria que o celular faria tantas coisas. Que o celular hoje é tudo. Câmera, banco, até futuramente a telemedicina. Sim. Você vai se consultar através de uma tela que já se consultam, né? Só Já não está existe. legalizada. É, Só não já está há uma ainda discussão sobre regularizada. isso, né? Eu faço a consulta com amigos meus médicos. Olha como é que está minha garganta, mostra a garganta. Ah, toma tal remédio. Isso já acontece, mas essa prática que a gente está utilizando a tecnologia, essas soluções que estamos dando hoje para a sociedade a problemas até pouco tempo atrás sem resolução, e eu vejo a inteligência artificial, a tecnologia, um combate eficiente a um problema seríssimo no país, a corrupção. Eu vou lhe dizer, você deu um exemplo do banco lá no celular, eu vou dar um exemplo da câmera de trânsito. Se eu colocar um policial em pé, e ele faz a inteligência artificial, na hora que ele lê lá a placa do carro, se está atrasado ou não, se está lá, ele faz a notificação e envia, ou ele informa alguém. Eu coloco o policial em pé e coloco aquele pardal em pé. Com certeza, se alguém for multado naquela rua, naquela via, alguém vai argumentar com o ser humano. Vai querer negociar, vai querer dar propina, vai querer corromper. Já com a máquina, não. A máquina ela tem que estar sempre muito bem calibrada, ela tem que estar ferida, ela tem que estar ajustada para fazer o trabalho dela. Não quer dizer que o homem pode ser substituído pela máquina. Eu dei um exemplo simples do dia a dia das pessoas, que as pessoas não param para raciocinar sobre isso. No momento que a Controladoria Geral da União existe inteligência artificial para fazer buscas, para saber onde está a irregularidade de contratos, de licitações, de algo, se a gente aprimora isso, se a gente aprimora para a área parlamentar, se a gente aprimora para a área das prefeituras, se a gente tem algo que faça essa busca repetida, que exige hoje um número gigante de pessoas, de atenção, de olhar, e ainda, por final, depende do caráter, da honestidade de cada funcionário público. Além de ter uma quantidade imensa de atribuições, a inteligência artificial pode facilitar isso e desafogar aquele trabalhador, aquele funcionário, para uma outra missão, para uma outra função. Os trabalhos mais operacionais. Eu estou tratando esse assunto, eu estou puxando esse assunto porque é um temor que eu vi em audiência pública que muitas pessoas têm. Como foi a Revolução Industrial, como foi... mais uma vez, ele falou do celular e o banco. Quando foi o caixa eletrônico que colocaram lá, que a gente só digita, passa o cartão, sai o dinheiro, faz pagamento. Antigamente era com a pessoa, com o ser humano. E quando lançaram isso, disseram que ia ter desemprego nos bancos, que ia acabar tudo. Não, houve uma reacomodação das pessoas. Sim. E o nosso projeto trata disso também. Trata do mercado de trabalho. A gente precisa mudar a educação do país. A educação não pode ser a educação do passado, se a gente vive hoje um futuro que a gente não sabe nem qual é incerto. Profissões vão ser criadas que eu nem sei qual vão ser ainda. Mas hoje, na área de tecnologia, daqui a alguns anos, talvez o senhor veja que é mais novo do que eu. Talvez eu ainda enxergue novas profissões com poucos profissionais porque não foram preparados agora, e o nosso projeto prevê isso. Qualificação profissional. A nossa educação é inadmissível que o mercado espere hoje um desenvolvedor, um programador, alguém com esse conhecimento muitas vezes específico e de curta duração de formação, não precisa fazer aquele lapso de 4, 5, 6 anos, mestrado, doutorado, para se fazer hoje o que o mercado está precisando. E o que a gente está fazendo ainda com a insistência da velha educação. Tem que saber matemática, claro, tem que saber física, tem que saber, mas a gente precisa hoje olhar para as novas tecnologias e ver que é uma solução para vários problemas que a gente tem. Vários problemas. Hoje, robôs operam pessoas. O que era feito antigamente, coisas não era nem imaginável. Sim. Que carros hoje andassem praticamente só. Sim, os carros autônomos. Que a gente tivesse hoje um GPS dentro do veículo, que a gente não precisaria mais baixar o vídeo e pedir informação. Da mesma forma que a tecnologia traz soluções, ela traz também alguns problemas. O esfriamento do ser humano. A gente não tem mais contato com as pessoas. Então, são coisas que têm que ser discutidas, têm que ser detalhadas, têm que ser esclarecidas para a população. Porque senão fica fácil. Através do discurso, através da fala, dizer que esse projeto ou que a inteligência artificial é prejudicial ao trabalhador. Pode ser prejudicial dentro da área da saúde, dentro da justiça. Pode existir falhas de quem está alimentando justamente esse algoritmo. Será que a máquina tem ética?
Quem é que programa a máquina para ter essa ética? Sim, sim. Eu acho que é daí que vem justamente essa preocupação de que a lei possa fazer a regulação, fomentando ainda a inovação. Agora, o senhor tocou um ponto muito importante, que é um dos aspectos, dois aspectos, na verdade, importantes que eu gostaria que a gente falasse aqui. Vou começar pela questão do mercado de trabalho. Curiosamente, nós encontramos um vídeo de uma reportagem de 1983, que mostrava os caixas eletrônicos chegando ao país e esse medo que existia de que os caixas eletrônicos iam roubar o emprego das pessoas, que ia gerar o desemprego, mas especialmente no setor bancário. Nós vamos colocar esse vídeo aqui e falar um pouco sobre essa questão do mercado de trabalho. Estou vendo, obrigado. A conversa se dá através de teclados e telas em que suas perguntas são respondidas em poucos segundos. Hoje, já é possível consultar saldos ou sacar dinheiro em qualquer lugar do país. O sistema é seguro e a porta do computador tem a sua chave. Uma outra novidade ainda em fase de testes é esta máquina, uma espécie de mini agência, capaz de cobrar contas e fazer depósitos e pagamentos. E o futuro não para aí. Os bancos testam um sistema que vai permitir que as compras sejam feitas sem dinheiro ou cheque. Depois de ver todas essas novidades, resta uma velha pergunta. A máquina está tirando o emprego do homem? O computador está introduzindo uma série de serviços novos que estão sendo introduzidos gradativamente, sem eliminar totalmente a utilização do elemento humano. Facilita a vida? Bem melhor. Você não precisa andar com talão de cheque, bem melhor. E hoje o celular já resolve praticamente tudo que a gente precisa fazer em transações bancárias. Em relação ao mercado de trabalho, como a legislação pode proteger ou então dar um equilíbrio a essa nova realidade que a gente nem sabe exatamente como vai ser? Por isso que é importante a gente pensar nesse tema enquanto uma política pública de Estado, né? Não apenas de governo. Isso implica não só em criar uma infraestrutura regulatória, normativa, legislativa, mas também quais são as obrigações positivas do Estado. Então, se a gente está falando em capacitar as pessoas para esse novo mercado de trabalho, tem que ter, consequentemente, maior capacidade de investimento para a produção de ciência e, principalmente, na própria educação. Isso a gente já viu como que no Brasil, às vezes, existem gargalos que impossibilitaram a gente acompanhar um mercado de trabalho que demanda novas habilidades já no passado. Então, acho que a gente não pode incidir no mesmo erro. Esse é o principal ponto. Há cerca de mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu acabei escrevendo até um artigo para o Valor Econômico, para falar sobre a internet das coisas e vendo como que a regulação pode criar estímulos cruzados para isso. Por exemplo, naquele artigo eu falava, por que não o Banco Nacional de Desenvolvimento Nacional, BNDES, já que é um banco de fomento, ele priorizar dispositivos internet das coisas que sejam, por exemplo, privacy by design. Ou seja, que desde a concepção desses produtos, dessa nova tecnologia, você demonstre o quão comprometido você é com privacidade e proteção de dados pessoais. Se a gente for levar para a inteligência artificial, o quão comprometido é aquela tecnologia em termos de exclusão, não discriminação e quais são as documentações que você pode colocar para ser elegível para aquela linha de crédito e assim por diante. Então, como esse intercruzamento entre regulação e a própria essa capacidade, essa obrigação positiva do Estado, eu acho que é um produto final, um saldo final que a gente pode ter interessante. E para isso, sendo bastante sincero, a gente também tem que olhar para trás, a gente tem que aprender também com os acertos e também com os erros. Não é a primeira disrupção tecnológica que a gente está vendo na história da sociedade. Quando a gente viu, por exemplo, o mercado de consumo pujante, né, veículos sendo produzidos em grande escala e assim por diante, você vê como que a própria indústria ela vai investindo em tecnologia para produzir serviços e produtos mais seguros. Foi assim com ABS, cinto de segurança e assim por diante, reduzindo gigantemente as mortes em acidentes de trânsito e assim por diante. Você pode falar da indústria alimentar, e o que mais você queira. E aí eu queria tocar num ponto importante. Hoje uma tendência que a gente está vendo nesses processos de regulação é como que você pode gerar um processo, sobretudo de documentação, que vai ser colocado sob escrutínio público para a sociedade também fiscalizar, não só o Estado. O projeto prevê. Por exemplo, isso aí. Por exemplo, quando a gente fala de meio ambiente, não existe aquele relatório de impacto ao meio ambiente, que quem vai degradar o meio ambiente tem que fazer, tem que falar quais são as tecnologias para mitigar aqueles riscos. Sim. E assim por diante. Hoje se fala na mesma coisa para a inteligência artificial. Que também está previsto no claro, projeto. Ele precisa dizer à população como que aquilo vai atuar, como vai ser feito, até mesmo a responsabilidade.
Se algo acontecer, aí que ficou nesse lapso aí que tem que ser discutido sobre essa ampla responsabilização de quem constrói aquele algoritmo. A última pergunta que eu fiz foi: a máquina tem ética? Entendeu? Ela pode aprender só? Interessante esse vídeo. 83 eu era criança, nasci em 77, mas você vê que a empresa era privada, a Bradesco. Então ela foi uma das pioneiras e hoje ela tem um sistema chamado BIA, a qual você conversa. A Amazon tem um sistema que conversa com você dentro de casa. É inevitável. A gente precisa discutir, a gente precisa fazer, a gente precisa, assim, dar uma delimitação sem atrapalhar. Entendeu? E a questão em relação ao emprego, não vai acabar emprego. O ser humano, desde de quando saiu das cavernas até hoje, passou por momentos como esse. Desde quando passou lá para o manufaturado, depois para a industrialização, depois pelo Fordismo, depois para chegar até aqui, houve momentos dessas rupturas. Só que agora o momento é muito rápido. O que está acontecendo é muito rápido e quase não está se dando para acompanhar. Então, mais uma vez, tem que aplicar, assim, esforços na educação. Porque não tem como operar hoje, desenvolver algo complexo até certo ponto. Porque tem crianças hoje, jovens, que já nascem hoje com o cérebro voltado para a informática. Com facilidade incrível. O que para mim já é uma dificuldade grande. Eu iniciei essa entrevista dizendo que tem uma certa dificuldade com a tecnologia. Porque, querendo ou não, ela já veio tarde para a gente. Mas está vindo muito nova para as crianças. E as crianças hoje, não adianta, a gente já está utilizando regras, fórmulas, meios que já não atrai. Quem é? O novo público. É o que vai ocupar essas pessoas. Então, só esclarecendo entre a questão, vamos dizer, esse peso e contrapeso que está entre empregos ou gerar benefício para a sociedade. A gente viu na entrevista o cidadão dizendo naquele momento: é rápido? É. É bom? É. Se eu pensar na população como um todo, e se eu pensar em alguns trabalhadores, a gente tem que chegar a esse ponto de equilíbrio, nessa balança, em que todos se beneficiem. E o projeto prevê isso também. O projeto, a regulamentação, não prevê a introdução da inteligência artificial, que já está entre as pessoas. Querendo ou não, ela está causando a modificação de trabalho, a modificação trabalhista, até uma legislação trabalhista. Hoje você vai numa startup, hoje você vai numa empresa dessas, pessoas trabalham poucas horas, trabalham de qualquer jeito, não tem mais aquele padrão de trabalhador que a gente via. As rotinas são todas diferentes. Não tem. Ele tem mais uma facilidade. Querendo ou não, isso já é uma modificação social do trabalho. São jovens gênios naquela área, que muitas vezes ficam ali confinados naquele ambiente para produzir o que a empresa quer. Então, a gente tem que pensar também naquela pessoa, tem que pensar também em como vai passar essa informação sem causar danos ou terror ou pânico à população, porque é um assunto que está vindo à tona, é um assunto que está surgindo, mas que não é novo, é velha tecnologia, você mostrou aí, 1983. Sim, esse processo já é bastante, a gente já começou há bastante tempo, né? Incrível que a gente está discutindo isso agora, de novo, mais uma vez. Talvez daqui a 30, 40 anos vão ver essa filmagem e vão dizer: estavam discutindo inteligência artificial. É o que ele disse, a tecnologia está muito rápida, está veloz demais. Não tem como a gente construir algo legislativo que freie essa evolução. Pelo contrário, a gente só precisa deixar ela dentro de um trilho social bacana, direcionar. E o resto ela faz por si só, como fez até aqui. Até pegando esse gancho, se eu posso, sim, claro. Sobre essa calibração da tecnologia para que no final o saldo seja positivo, não tenha efeitos colaterais. Por isso que é importante a gente pensar quais são esses processos pelos quais o design da tecnologia vai ser preventivo, vai ser precaucionário de danos. E isso afeta, sobretudo, porque se a gente não adota esses procedimentos, a gente perde a confiança pública nessa tecnologia e, sobretudo, as instituições que irão adotar essas tecnologias. Então, se a gente está falando de, eventualmente, como a própria segurança pública pode bem utilizar ela, mas se você não utiliza isso passando por esses processos, você não só perde a confiança pública na própria tecnologia, mas como na própria instituição. Por exemplo, a gente tem um caso muito
triste que foi noticiado de um cidadão chamado Jamerson, na cidade do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Ele foi preso de forma incorreta, foi inclusive comprovado a inocência dele, só que essa informação deu entrada nesse sistema e isso foi automatizando, foi criando quase como se fosse um looping automatizado, e aí ele foi novamente detido, de novo, de maneira incorreta, mas por quê? Porque esse sistema automatizado aprendeu com uma informação errada. Se você tivesse todos esses procedimentos para evitar isso, o que a gente teria? A gente teria mais confiança pública não só nessa própria tecnologia, mas também nessa própria instituição. E eu estou alertando isso porque, na maioria das vezes, quem hoje está na dianteira são países do que a gente chama de norte global. Né? E no sul global, as pessoas que são representadas nesse sistema são de características distintas, diferentes, como que brasileiros, latino-americanos vão ser também representados nesses processos de inteligência artificial, para eles não serem discriminados e remarginalizados. E aí o meu último ponto voltando na fala do senador Stiverson, como que a gente pode evitar essa colonização, né? E pensando como que essa regulação pode ser um estímulo para a própria indústria nacional. Hoje, uma das questões que se tem como que o Estado ele pode abrir dados sem abrir a privacidade dos titulares, para que as nossas startups, as nossas empresas na ciência e tecnologia utilizem esses dados e possam lançar sistemas de inteligência artificial que vão concorrer com das grandes empresas de tecnologia. Então, olha a importância do tema e olha a complexidade. A gente começou a falar desde analogias da década de 90, com o Código de Defesa do Consumidor, fala de novos mercados de trabalho, fala de um instrumento regulatório que também não é novo, relatório de impacto ao meio ambiente, que agora como ele vai começar a ter espelhos nos relatórios de impacto da produção de dados pessoais, direitos humanos, e a gente chega agora como que a confiança pública das instituições também estão em jogo. Ok. Bom, perfeito. Senador, muito obrigado pela participação na entrevista. Bruno, da mesma forma, agradeço mais uma vez por ter vindo participar e contribuir mais uma vez para esse debate. Grato. Muito obrigado pelo convite. Igualmente. Essa entrevista está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Quer sugerir um tema e enviar uma pergunta ao senador do seu estado? Ligue para a Ouvidoria do Senado, 0800 61 2211. A chamada é gratuita. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.